Existe uma passagem no livro de Enoque que lista nomes, um após o outro, cada um seguido de uma especialidade. Azazel ensinou armas e ornamentos. Shemiasa ensinou encantamentos. Armaros ensinou contra-encantamentos. Cada linha parece um inventário técnico, quase burocrático. O problema é que esse inventário está registrando a transferência de conhecimento proibido de seres não humanos para a humanidade pré-diluviana. Não é alegoria de pecado genérico. É uma lista de tecnologias, práticas e disciplinas específicas que, segundo o texto, não deveriam ter chegado até nós daquela forma naquele momento. Se você aceita que isso é só literatura apocalíptica do segundo século antes de Cristo, precisa explicar por que o autor escolheu ser tão específico. E se você considera que pode haver memória cultural antiga codificada aqui, precisa explicar o que exatamente está sendo lembrado e por quê. Se você quer investigações que vão direto ao ponto, sem enrolação, e que tratam textos antigos como evidência documental em vez de fantasia vazia, deixa o like agora. Esse trabalho depende de gente que valoriza profundidade. E se você ainda não está inscrito, se inscreve, porque vamos fundo. Hoje você vai saber 3 coisas. Primeiro, o que o livro de Enoque realmente diz sobre cada vigilante e o que ele ensinou, nome por nome, sem invenção. Segundo, como essas categorias de conhecimento se conectam com o que a arqueologia e a história sabem sobre inovação tecnológica e cultural no Neolítico e na Idade do Bronze. Terceiro, por que essa lista incomoda tanto a teologia ortodoxa e o que a academia secular faz com ela quando não pode simplesmente ignorá-la. A história começa com 200 vigilantes descendo no Monte Hermon. Eles fazem um pacto. Shemiasa, o líder, tem medo de que os outros desistam e ele carregue a culpa sozinho. Então eles juram juntos, descem, tomam mulheres humanas, geram os Nefilim. E então, enquanto os gigantes devastam a terra, os vigilantes começam a ensinar. Não ensinam como mentores benevolentes, ensinam como quem está transferindo um arsenal. O texto usa a linguagem de revelação proibida. E aqui está a primeira tensão. Se isso é uma parábola sobre pecado humano, por que a culpa é explicitamente colocada nos vigilantes e não nos humanos que aprenderam? Se a mensagem é que a humanidade caiu por desejo próprio, por que o texto estrutura a narrativa como invasão de conhecimento externo? Vamos direto ao nome mais famoso, Azazel. Enoque 8. Diz que Azazel ensinou aos homens a fabricação de espadas, facas, escudos e couraças. Ensinou como trabalhar metais para a guerra, mas não para apenas. O mesmo versículo diz que ele também ensinou a arte de embelezar as pálpebras, de usar pedras preciosas, de tingir tecidos, de cosméticos e ornamentos, guerra e vaidade, armas e luxúria. Essa combinação é estranha. Normalmente, em textos moralizantes antigos, você esperaria que um anjo caído ensinasse uma coisa ou outra, violência ou sedução. Mas Azazel ensina as duas, e o texto não separa. Ele ensina a forjar uma espada e a aplicar col nos olhos no mesmo fôlego narrativo. Qual é a lógica interna disso? Uma leitura possível é que ambas as categorias representam a mesma transgressão fundamental. Transformação da matéria para produzir desejo. Espadas criam desejo de poder. Cosméticos criam desejo sexual. Pedras preciosas criam desejo de status. Azazel não está ensinando pecados distintos. Está ensinando a tecnologia do desejo artificial. A capacidade de pegar algo bruto, transformá-lo e usá-lo para gerar cobiça. Isso é mais sofisticado do que anjo ensina maldade. É um anjo ensinando como criar sistemas de valor baseados em objetos manufaturados. Metalurgia e estética não são periféricos. Eles são as primeiras economias simbólicas. Agora considere o contexto histórico. O livro de Enoque, na forma que temos, foi escrito em torno do segundo século a.C., mas os estudiosos concordam que o núcleo do livro dos vigilantes é mais antigo, possivelmente do terceiro século a.C. ou até anterior. O que estava acontecendo nesse período? A disseminação da tecnologia de ferro estava se consolidando, a guerra estava se tornando mais letal e mais organizada, a produção de adornos e cosméticos estava se tornando uma indústria. As rotas comerciais traziam pigmentos, metais e pedras preciosas de longas distâncias. A economia do Mediterrâneo e do Oriente Próximo estava girando em torno de objetos de desejo manufaturados. O texto de Enoque não está descrevendo o presente do autor. Está projetando essas ansiedades de volta para o tempo antes do dilúvio. Mas por que fazer isso? Por que não simplesmente dizer que essas tecnologias são ruins? Por que criar uma narrativa de origem extraterrestre para elas? A resposta ortodoxa é que isso amplifica a culpa. Se as tecnologias vieram de anjos rebeldes, então elas são intrinsecamente corrompidas. Não é só uso errado, é a origem errada. Mas a resposta alternativa
é que o autor pode estar preservando uma memória cultural de que essas tecnologias realmente pareciam ter chegado de fora de forma abrupta. A transição do Neolítico para a Idade do Bronze não foi gradual em todos os lugares. Em alguns locais, metalurgia de bronze aparece de forma quase súbita, sem uma longa fase de experimentação local visível no registro arqueológico. Isso não prova a intervenção não humana, mas prova que povos antigos experimentaram saltos tecnológicos que pareciam mágicos e que essas memórias podiam ser codificadas em narrativas sobre conhecimento vindo do céu. Então Azazel é o primeiro e o mais completo. Ele representa a totalidade da transgressão tecnológica, mas ele não está sozinho. O texto lista outros vigilantes, cada um com uma especialidade. Vamos aos nomes. Shemiasa, o líder, não é listado como professor de uma arte específica na mesma sessão. Sua transgressão é política. Ele organizou o pacto. Ele é o arquiteto da rebelião. Mas outros vigilantes têm currículos técnicos claros. Armar os ensinou a liberação de encantamentos. A palavra usada sugere desatar ou resolver feitiços. Não é magia ofensiva. É contra-mágica. Conhecimento de como desfazer amarrações espirituais. Por que isso é proibido? Porque na lógica antiga, certas amarrações eram legítimas. Juramentos, maldições justas, proteções. Ensinar a desfazê-las indiscriminadamente é ensinar anarquia espiritual. É como ensinar a desmontar contratos sem passar pelo tribunal. Barakel ensinou astrologia, não astronomia observacional. Astrologia, a prática de ler os movimentos dos corpos celestes como linguagem de destino e de tentar manipular eventos terrestres através desse conhecimento. O texto não condena a observação dos céus, condena a ideia de que os céus falam de forma codificada e que humanos podem aprender a ler e responder a esse código. Por quê? Porque isso coloca o destino nas mãos de especialistas. Cria uma classe sacerdotal ou técnica que medeia entre o cosmos e a humanidade comum. E no contexto de Enoque, isso é usurpação. O conhecimento do tempo e das estações deveria ser transparente, não esotérico. Cocabeu ensinou os sinais das constelações. Isso parece sobreposto com Barakel, mas não é. Barakel ensina a ler significado. Cocabeu ensina a mapear e nomear. Ele ensina a taxonomia celeste. A criação de um sistema de referência que permite que conhecimento astronômico seja transmitido e acumulado. Isso é mais técnico e menos interpretativo, e é proibido porque é fundacional. Você não pode ter astrologia sem primeiro ter um mapa estelar estável. Cocabeu dá a infraestrutura, Barakel dá a interpretação. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Meteorologia primitiva. A capacidade de prever clima olhando para formações de nuvens. Isso é útil para a agricultura, navegação, guerra. Por que seria proibido? A explicação ortodoxa é que qualquer conhecimento técnico que dê poder sobre a natureza é uma forma de magia. A explicação alternativa é que prever o tempo com precisão confere vantagem estratégica enorme. Quem sabe quando vai chover pode planejar plantio e colheita. Quem sabe quando vem tempestade pode evitar desastres ou explorá-los. Esse conhecimento transforma o acaso em ferramenta. E isso muda a relação entre humanidade e providência. Araquiel ensinou os sinais da terra. Geomancia, leitura de padrões terrestres, rachaduras, movimentos de solo, presságios no chão. Novamente, isso parece superstição para nós. Mas no contexto antigo, geomancia incluía conhecimento prático de onde cavar poços, onde construir, onde evitar. Misturado com isso, havia interpretação de presságios. A combinação era poderosa. E o texto condena não porque seja falso, mas porque coloca poder nas mãos erradas. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Não é só relógio solar. É a capacidade de usar a posição solar para navegação, para marcar tempo sagrado, para prever solstícios e equinócios. Conhecimento solar é conhecimento de calendário. E calendário é poder. Quem controla o calendário controla quando plantar, quando comerciar, quando celebrar, quando fazer guerra. Shamsiel está entregando a chave do tempo cívico. Sariel ensinou o curso da lua, calendário lunar. Ciclos menstruais, marés, agricultura lunar. Novamente, isso é fundacional para sociedades antigas. Muitas culturas corriam em calendários lunares. Sariel ensina como ler e prever esses ciclos. E o texto considera isso transgressão, porque o conhecimento do tempo deveria vir de Deus, não de anjos rebeldes. Você percebe o padrão? Cada vigilante está entregando um pedaço de um sistema técnico. Não são lições isoladas. São componentes de uma infraestrutura completa de conhecimento. Metalurgia, defesa pessoal, cosmética, astrologia, meteorologia, geomancia, calendário solar, calendário lunar, contra-mágica. Esses não são pecados aleatórios, são as fundações de civilização complexa. E isso cria um problema teológico sério.
Se civilização é proibida, então Deus é anti-civilização. Mas Gênesis diz que Deus ordenou à humanidade que dominasse a terra. Então qual é? A resposta que Enoque dá é que há uma diferença entre domínio ordenado e domínio roubado. Tecnologia ensinada por Deus seria usada de forma justa e sustentável. Tecnologia roubada de anjos rebeldes é usada para exploração, guerra e luxúria. Não é a ferramenta. É a origem da ferramenta que a corrompe. Isso é teologicamente coerente dentro do texto. Mas levanta outra questão. Como você sabe se uma tecnologia veio de Deus ou de anjos caídos? O texto não oferece critério claro, e isso significa que qualquer avanço técnico pode ser suspeito. Agora, a academia secular lê tudo isso como ansiedade cultural sobre mudança tecnológica rápida. O autor de Enoque vive em um mundo onde novas tecnologias estão chegando o tempo todo através de conquista, comércio, migração. Algumas dessas tecnologias são militares. Algumas são estéticas, algumas são científicas. E o autor não tem uma teoria de inovação tecnológica. Ele não pensa em termos de pesquisa e desenvolvimento. Então, quando ele vê sua sociedade mudar rapidamente, ele projeta a origem dessas mudanças para trás, no tempo mítico e para cima, para seres celestiais. Isso faz sentido como um modelo antropológico, mas não explica por que o texto é tão específico. Por que não simplesmente dizer que anjos caídos ensinaram maldade genérica? Por que criar uma lista de disciplinas técnicas? Uma possibilidade é que o autor está refletindo tradições reais de especialização entre diferentes grupos ou famílias. Na antiguidade, conhecimento técnico era frequentemente hereditário e fechado. Metalúrgicos tinham segredos. Astrônomos tinham segredos. Cada guilda ou família tinha seu próprio corpo de conhecimento. E esses corpos de conhecimento eram frequentemente associados a ancestrais míticos ou divinos. Talvez os vigilantes sejam uma forma de mitologizar diferentes linhagens de especialistas. Cada vigilante representa uma escola de conhecimento que era transmitida de forma fechada e que parecia ter origens misteriosas. O texto de Enoque estaria então criticando a ideia de conhecimento esotérico. Estaria dizendo que todo esse conhecimento fechado é corrupto desde a origem, que ele nunca deveria ter sido ensinado em segredo, que deveria ter sido aberto e transparente desde o começo, vindo diretamente de Deus. Isso transforma o livro dos vigilantes em um texto quase proto-iluminista, uma crítica de sociedades secretas e guildas técnicas, uma demanda por democratização do conhecimento. Mas também transforma os vigilantes em bodes expiatórios. Se todo conhecimento técnico tem origem corrupta, então toda inovação é suspeita. E isso pode gerar uma postura anti-intelectual ou anti-tecnológica. Mas há outra camada. O texto não diz que os humanos que aprenderam essas coisas foram passivos. Diz que eles aprenderam. Então eles usaram, e o resultado foi violência, imoralidade e caos. Os Nefilim, os filhos dos vigilantes e das mulheres humanas, são descritos como devastadores. Eles comem os recursos da humanidade. Quando os recursos acabam, eles começam a comer uns aos outros, e depois os humanos. Eles são insaciáveis, e enquanto isso acontece, os humanos estão ocupados fazendo espadas e pintando os olhos. O texto cria uma imagem de civilização colapsando sob o peso de seu próprio apetite. Tecnologia sem sabedoria, poder sem limite, desejo sem satisfação, e tudo isso levando ao dilúvio, à reinicialização forçada. Enoque, o narrador, vê tudo isso. Ele recebe visões do que vai acontecer, e ele intercede, mas a intercessão dele é rejeitada. Os vigilantes serão punidos, os Nefilim serão destruídos, a humanidade será quase exterminada. E o conhecimento proibido não será completamente apagado, porque não pode ser. Uma vez que você sabe como forjar ferro, não pode desaprender. Uma vez que você sabe ler as estrelas, não pode esquecer. Então o dilúvio não é solução final, é apenas pausa, reinício. E depois do dilúvio, o conhecimento retorna. De onde? Do texto não diz diretamente. Mas a implicação é que ele estava codificado em memória humana sobrevivente, ou que foi reensinado, ou que nunca foi completamente perdido. E isso nos traz de volta a Azazel, porque Azazel recebe punição especial. Ele não é apenas preso como os outros vigilantes. Ele é preso e coberto de pedras afiadas no deserto. E no dia do juízo, ele será lançado ao fogo. O texto coloca culpa desproporcional em Azazel. Por quê? Porque ele ensinou guerra e luxúria? Ou porque ele ensinou a metalurgia, que é a base material de todas as outras tecnologias? Sem metais, não há ferramentas avançadas. Sem ferramentas avançadas, não há engenharia. Sem engenharia, não há cidades. Sem cidades, não há civilização complexa. Azazel dá o fogo, não literalmente como prometeu, mas metalurgicamente. Ele dá o domínio sobre a matéria, e isso é imperdoável. Mas aqui está a contradição final que fecha esse primeiro movimento. Se Azazel é tão culpado, por que Deus permite que o conhecimento permaneça? Depois do dilúvio,
Humanos ainda forjam metais, ainda fazem armas, ainda usam cosméticos, ainda praticam astrologia. A Torre de Babel é construída com tijolos cozidos e betume, tecnologias avançadas. Então, o conhecimento dos vigilantes não foi apagado, foi reintegrado. E isso significa que ou Deus perdoou o conhecimento mesmo punindo os professores, ou o conhecimento sempre foi moralmente neutro e a questão era apenas timing e contexto. O texto não resolve isso. E é nessa não resolução que a tensão vive. Porque se você acredita que a tecnologia é boa, então os vigilantes não deveriam ser vilões. E se você acredita que os vigilantes são vilões, então a tecnologia deveria ser suspeita. Você não pode ter os dois, ou pode? Vamos mais fundo na lista, porque até agora cobrimos os grandes nomes, mas o livro de Enoque não para aí. Há mais vigilantes, e cada um traz uma especialidade que completa o quebra-cabeça de como civilização corrupta funciona, segundo esse texto. Tamiel ensinou astronomia. Espera, não era isso que Baraquel e Cocabel já faziam? Não exatamente. Baraquel ensinou astrologia, a leitura de significado. Cocabel ensinou a mapear constelações. Tamiel ensina a astronomia como sistema, como rastrear movimentos planetários, como calcular órbitas, como prever eclipses. Isso é matemático, é preditivo. E mais uma vez, o texto considera isso transgressão. Por que você não deveria poder prever um eclipse? Porque um eclipse, na mentalidade antiga, era sinal divino. Se você pode prever, você tira o poder do sinal. Você transforma presságio em fenômeno. E isso é secularização. Isso é dizer que o cosmos opera por regras, não por vontade direta, momento a momento. Tamiel está ensinando uma cosmologia mecanicista. E o texto de Enoque não gosta disso. Asradel ensinou o curso da Lua. Mas espera, Sariel já fez isso. Então por que dois vigilantes para o mesmo tópico? Provavelmente porque estamos lidando com camadas de tradição diferentes sendo costuradas juntas. O autor final de Enoque está trabalhando com listas que vieram de fontes variadas e algumas se sobrepõem. Mas outra possibilidade é que um ensinou observação lunar e o outro ensinou cálculo lunar. Um dá os dados, o outro dá a matemática. Juntos, eles dão calendário preciso. E calendário preciso é poder político absoluto. Agora chegamos em um grupo mais perturbador. Gadriel ensinou a fabricação de instrumentos de morte. Espadas, lanças, armaduras. Isso parece redundante com Azazel, mas o texto os lista separadamente. Então, ou há diferença técnica, que o texto não explica, ou Gadriel representa uma tradição paralela. Uma possibilidade é que Azazel ensinou metalurgia geral e Gadriel ensinou design de armas especificamente. Ou Azazel ensinou bronze e Gadriel ensinou ferro. O texto não especifica metal, mas a distinção entre bronze e ferro é massiva no contexto do Oriente Próximo Antigo. Ferro chega por volta de 1200 a.C. e muda tudo. Exércitos com ferro destroem exércitos com bronze. Se Enoque está codificando memória de transições tecnológicas, então a separação entre Azazel e Gadriel pode refletir duas eras de metalurgia militar. Mas Gadriel também ensinou outra coisa. Ele ensinou como ferir o embrião no ventre, aborto, ou talvez infanticídio, ou controle de natalidade por meios violentos. O texto não elabora, mas a linguagem é clara o suficiente para ser perturbadora. E aqui o tom muda, porque até agora os ensinamentos eram tecnológicos ou esotéricos. Agora estamos em controle violento de vida, e isso coloca Gadriel em uma categoria própria. Ele não está apenas armando as pessoas, ele está ensinando como eliminar inconveniências biológicas. Como tratar gravidez indesejada como problema a ser resolvido com violência. E o texto claramente vê isso como abominação. Não há debate interpretativo aqui. O autor condena sem ambiguidade. Penemue ensinou aos homens a escrever com tinta e papel. E aqui paramos, porque isso é enorme, a escrita. Penemue ensinou a escrita, ou pelo menos ensinou a escrita com tinta em papiro ou pergaminho, diferente de escrita em pedra ou argila. E o texto coloca isso na categoria de conhecimento proibido. Por quê? Porque a escrita seria corrupta. A resposta óbvia é que a escrita permite preservar e disseminar conhecimento, incluindo conhecimento proibido. Sem escrita, o conhecimento dos vigilantes morreria com a geração que aprendeu. Com escrita, ele pode ser copiado, transmitido, escondido, recuperado. Penemue está dando imortalidade ao conhecimento. E isso, segundo o texto, é problema. Mas há algo mais profundo. O texto diz especificamente que Penemue ensinou o amargo e o doce. Isso não é sobre sabor. É sobre a capacidade de escrever tanto verdade quanto mentira, tanto sabedoria quanto engano, porque a escrita, diferente da fala, pode ser revisada, pode ser falsa de forma deliberada e permanente, pode ser propaganda,
pode ser fraude. A fala desaparece, a escrita fica. E quem controla a escrita, controla a memória coletiva. Penemue está entregando o poder de reescrever a realidade. E o autor de Enoque, ironicamente, está usando exatamente esse poder para condenar o uso desse poder. Ele está escrevendo um texto que critica a escrita como tecnologia corrupta. A ironia é tão espessa que você pode cortá-la. Isso significa que o livro de Enoque é autocrítico? Talvez. Ou talvez o autor acredita que há escrita sagrada, divinamente inspirada, e escrita profana, ensinada por demônios. E, obviamente, o próprio texto de Enoque cai na primeira categoria, enquanto todo o resto é suspeito. Isso é conveniente. Mas também é revelador, porque mostra que o autor está consciente do poder da escrita e está tentando controlá-lo através de categorização moral. Escrita boa versus escrita ruim. Nosso livro versus os livros deles. E essa é a semente de guerras culturais que vão durar milênios. Há mais um vigilante que precisa ser mencionado, embora ele apareça de forma menos óbvia. Alguns manuscritos mencionam Casdeja, que ensinou as mulheres como causar aborto, como fazer poções, como usar raízes e plantas para fins medicinais ou venenosos. Isso é farmacologia, conhecimento botânico aplicado. E é explicitamente ensinado às mulheres, não aos homens. Por quê? Porque no mundo antigo, mulheres eram as detentoras primárias de conhecimento sobre parto, cura e venenos. Parteiras, curandeiras, benzedeiras. E esse conhecimento era poderoso e perigoso. Casdeja está dando às mulheres o controle sobre vida e morte através de química natural. E o texto masculino, escrito por homens, em uma cultura patriarcal, vê isso como transgressão. Mulheres com muito poder sobre biologia são ameaça à ordem. Então Casdeja é demonizado não apenas por ensinar veneno, mas por ensinar autonomia feminina. E isso revela algo sobre o livro de Enoque. Ele não é apenas sobre tecnologia corrupta, é sobre poder distribuído de forma errada. Conhecimento nas mãos erradas. E quem decide quais são as mãos erradas? Quem está escrevendo o texto? Então precisamos ler essa lista de vigilantes, não apenas como inventário de pecados, mas como mapa de ansiedades sociais. O que assustava o autor? Mulheres com controle sobre fertilidade, metalúrgicos com segredos, astrônomos com previsões, escribas com canetas, qualquer pessoa que tinha poder técnico que podia desafiar estruturas religiosas estabelecidas. Mas também precisamos ler isso como memória cultural de transição. Porque essas tecnologias realmente apareceram, e elas realmente mudaram tudo. A escrita transformou sociedades orais em sociedades textuais. A metalurgia transformou tribos em impérios. A astronomia transformou o caos sazonal em calendário previsível. Essas mudanças foram traumáticas, e culturas que passaram por elas rapidamente podem ter sentido como se o mundo estivesse sendo invadido por forças externas. Porque, em certo sentido, estava. Novas tecnologias frequentemente vinham de fora. Via conquista, via comércio, via migração. Então, dizer que anjos caídos ensinaram essas coisas é uma forma de dizer que elas não são nossas, que elas vieram de fora, que elas não pertencem. E isso cria uma divisão. Há o que é nosso e o que é deles, o que é puro e o que é contaminado. E essa divisão nunca é resolvida, porque depois do dilúvio, todas essas tecnologias retornam. Então elas se tornam nossas de qualquer forma. E a questão deixa de ser de onde vieram e passa a ser como usá-las. Mas o texto de Enoque não chega lá. Ele para na condenação. Agora, o que a ortodoxia cristã e judaica faz com essa lista? A resposta curta é: ignora ou reinterpreta. A ortodoxia judaica mainstream rejeita o livro de Enoque como autoritativo. Ele não está no cânone hebraico. Ele sobrevive em etíope, em fragmentos gregos e em Qumran, mas não na Tanakh. Por quê? Porque ele cria problemas. Se anjos caídos ensinaram tecnologia, então tecnologia é má. Mas Gênesis diz que Tubal-Caim, um descendente de Caim, foi o primeiro metalúrgico. Então o problema não é anjos, é pecado humano. Enoque complica isso. Então fora. A ortodoxia cristã tem relação ambígua. Enoque é citado na Epístola de Judas, o que dá a ele alguma autoridade. Mas ele nunca entra no cânone ocidental. A igreja etíope o mantém como escritura, mas Roma, Constantinopla e eventualmente a Reforma o deixam de fora. Por quê? Pelas mesmas razões. Ele cria angelologia complexa demais. Ele dá poder demais aos anjos caídos. Ele sugere que demônios têm conhecimento real e útil, não apenas ilusões. E isso é perigoso, porque se demônios sabem coisas reais, então vale a pena escutá-los. E isso é porta para o ocultismo. Então a ortodoxia prefere dizer que os vigilantes de Gênesis 6 eram apenas humanos, filhos de Sete que se casaram com filhas de Caim, ou reis despóticos, ou qualquer coisa que não seja literalmente anjos, e os Nefilim, apenas pessoas grandes, ou pessoas más, ou metáfora.
qualquer coisa que não seja literalmente gigantes híbridos. E os ensinamentos? Não existem. O pecado foi apenas luxúria e violência genérica, não transferência de conhecimento técnico. Problema resolvido. Ou pelo menos, problema evitado. Mas e se você lê o texto como preservação de memória? Não memória de anjos literais, mas memória de como inovação tecnológica realmente sentiu para pessoas que passaram por ela. Então a lista dos vigilantes se torna a lista de saltos tecnológicos que mudaram a história. Metalurgia, Idade do Bronze. Escrita, primeiras civilizações letradas. Astronomia, primeiros calendários precisos. Cada vigilante é um momento histórico codificado em mito, e o mito diz que esses momentos foram traumáticos, não celebrações. Que eles causaram disrupção, desigualdade, guerra, colapso. E isso não é falso. A metalurgia do bronze realmente levou a impérios militares. A escrita realmente levou a burocracias que podiam oprimir em escala. A astronomia realmente levou a castas sacerdotais, que monopolizavam conhecimento. Então talvez o texto não esteja errado. Talvez esteja apenas codificando o custo da civilização. Você lê essa lista como metáfora, como memória histórica, como mistura das duas ou como outra coisa? O que te convence? Deixa nos comentários o que você acha que esse inventário realmente está preservando. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora, porque essa análise só vai ficar mais funda. Agora vamos para o que acontece depois que os vigilantes ensinam. Porque a lista de tecnologias não é o fim da história, é só o começo do colapso. Enoque descreve que, uma vez armados com esse conhecimento, os humanos começam a usar tudo de forma destrutiva. Eles forjam armas e fazem guerra. Eles se adornam e se entregam à imoralidade sexual. Eles observam as estrelas e se tornam supersticiosos e manipuladores. Eles escrevem e produzem blasfêmias e mentiras. Cada tecnologia se torna ferramenta de degradação. E enquanto isso, os Nephilim, os filhos dos vigilantes, crescem e começam a devorar. Primeiro, os recursos, depois, uns aos outros, depois, os humanos. O texto descreve uma espiral de violência e fome que não pode ser saciada. E isso leva a uma crise cósmica. A terra clama, o sangue dos mortos clama. E 4 arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, levam o clamor até Deus. E Deus responde. Mas a resposta não é imediata. Primeiro, Rafael é enviado para amarrar Azazel. Ele é preso no deserto coberto de pedras ásperas, em trevas. Não pode ver a luz até o dia do julgamento, quando será lançado no fogo. Essa punição é específica e severa. Mais severa que a dos outros vigilantes. Por quê? Porque Azazel é o centro da corrupção. Ele ensinou a base material. Ele deu as ferramentas. Sem ele, os outros não teriam tanto impacto. Então ele carrega culpa desproporcional. Depois, Gabriel é enviado para causar guerra entre os Nephilim. Eles começam a se matar uns aos outros. Isso não é misericórdia. É tática. Deus usa a natureza violenta dos Nephilim contra eles mesmos. Deixa que eles se destruam antes de enviar o dilúvio. É eficiente. E também é cruel. Porque os Nephilim são híbridos. Metade anjo, metade humano. Eles não escolheram nascer. Mas eles são destruídos de qualquer forma. E isso levanta uma questão de justiça. Se os Nephilim são vítimas de seus próprios pais, por que eles são punidos? O texto não responde. Apenas descreve o massacre. Então Miguel é enviado para amarrar Shemiasa e os outros vigilantes. Eles são presos sob colinas da terra por 70 gerações, até o dia do julgamento final. 70 gerações. Isso é muito tempo. E a prisão não é aniquilação, é contenção. Eles ainda existem, ainda estão conscientes, apenas não podem agir. E essa contenção levanta outra questão. Se Deus pode prender anjos, por que não fez isso antes? Por que permitir que eles descessem, ensinassem e causassem todo esse dano? O texto não dá resposta, apenas descreve a sequência dos eventos. E isso deixa Deus parecendo reativo, não proativo. Como se até mesmo Deus estivesse surpreso pela rebelião dos vigilantes. E isso é estranho em uma teologia onde Deus é onisciente, a menos que a história não seja sobre Deus versus vigilantes, a menos que seja sobre livre-arbítrio de anjos. Se os anjos têm livre-arbítrio, então Deus não pode impedi-los de se rebelar sem violar esse arbítrio. Então ele permite e depois pune. Isso resolve o problema de onisciência, mas cria problema de bondade. Porque os humanos sofrem durante todo o processo. Eles são ensinados conhecimento que os corrompe. Eles são mortos pelos Nephilim. Eles são quase exterminados pelo dilúvio. E tudo isso porque anjos tinham livre-arbítrio. Então o custo do livre-arbítrio angelical é pago em sangue humano. E isso não parece justo. Mas o texto não se preocupa com justo. Se preocupa com ordem. A ordem cósmica foi violada. Anjos cruzaram fronteira que não deviam cruzar. Conhecimento cruzou fronteira que não devia cruzar.
e a consequência é caos. E caos precisa ser corrigido, não importa o custo. Então vem o dilúvio. Noé é avisado. A arca é construída. Águas vêm. Tudo é destruído. Apenas Noé, sua família e os animais na arca sobrevivem. E quando as águas baixam, o mundo reinicia. Mas não reinicia limpo. Porque os vigilantes ainda estão presos embaixo da terra. Seu conhecimento ainda existe na memória humana sobrevivente, e os espíritos dos Nefilim, segundo o texto, não morrem. Eles se tornam demônios que vagam pela terra, causando mal até o fim dos tempos. Então o dilúvio não resolve nada permanentemente. Apenas reinicia o relógio. E isso transforma o livro de Enoque em tragédia cósmica. Não há vitória final. Há apenas ciclos de corrupção e purificação. E cada purificação é incompleta. E cada nova era carrega as sementes da próxima corrupção, porque o conhecimento não pode ser desaprendido. A escrita não pode ser desescrita. A metalurgia não pode ser desforjada. Uma vez que Pandora abre a caixa, não há como fechar. E os vigilantes abriram a caixa. Ou melhor, Penemui abriu. E todos os outros despejaram coisas lá dentro. E agora vivemos em um mundo cheio de tecnologias cuja origem é, segundo o texto, corrupta. E não podemos voltar. Então, o que fazemos? O texto de Enoque oferece apenas uma resposta. Aguardar o julgamento final. Quando os vigilantes serão destruídos. Quando os demônios serão lançados ao fogo. Quando a terra será purificada de uma vez por todas. Mas até lá, vivemos no meio. No tempo entre o dilúvio e o julgamento. No tempo onde tecnologia e mal coexistem, e onde cada uso de tecnologia carrega a sombra de Azazel, cada espada forjada, cada palavra escrita, cada estrela observada, tudo carrega a marca dos vigilantes. E isso é simultaneamente verdadeiro e opressivo. Verdadeiro porque tecnologia realmente transforma. Opressivo porque transforma em fardo moral cada ato técnico. Você não pode apenas usar uma ferramenta. Você precisa justificar seu uso diante da memória de sua origem corrupta. E talvez seja por isso que a ortodoxia rejeitou Enoque. Não porque ele seja falso, mas porque ele é pesado demais. Porque ele transforma a vida cotidiana em campo minado moral. Porque ele torna impossível ser inocente em um mundo tecnológico. E ninguém quer viver assim. Então é mais fácil dizer que os vigilantes eram apenas humanos, que os Nephilim eram apenas pessoas grandes, que não houve transferência de conhecimento celestial, que a civilização é bênção, não maldição, e que Deus aprova, problema resolvido. Ou pelo menos, problema ignorado. Mas o texto não desaparece. Ele sobrevive. Em Etiópia, em Qumran, em fragmentos gregos, em citações, e periodicamente ele ressurge, ele é redescoberto. E cada vez que isso acontece, ele faz as mesmas perguntas. De onde vem a tecnologia? Quem controla o conhecimento? O que é progresso e o que é queda? E essas perguntas nunca ficam velhas. Porque cada geração enfrenta novas tecnologias. Cada geração sente como se o mundo estivesse mudando rápido demais. E cada geração busca narrativas que expliquem de onde vem a mudança e se devemos aceitá-la ou resistir. Azazel ensinou guerra e luxúria. Mas o que ele realmente ensinou foi transformação. A capacidade de pegar matéria bruta e torná-la em algo que gera desejo e poder. E uma vez que você tem essa capacidade, não há volta. Você é responsável por como usa. E o peso dessa responsabilidade nunca diminui. Então talvez o livro dos vigilantes não seja sobre o passado. Talvez seja sobre agora. Sobre cada momento onde escolhemos forjar, escrever, observar, calcular, criar. E sobre se fazemos isso com sabedoria ou apenas com habilidade. Porque habilidade sem sabedoria é exatamente o que os vigilantes ofereceram. E o resultado foi o dilúvio. Então, o que realmente sobreviveu? Não só no texto, mas na prática. Se os vigilantes ensinaram metalurgia, astronomia, escrita, e tudo isso foi considerado corrupto, por que essas práticas continuaram depois do dilúvio sem o mesmo peso moral? A Bíblia hebraica descreve Tubal-Caim como o primeiro metalúrgico. E ele é descendente de Caim, não dos vigilantes. Descreve os filhos de Noé repopulando a terra e construindo sociedades. E essas sociedades usam metais, escrevem, observam estrelas, e ninguém diz que isso é pecado de origem corrupta. Então o que mudou? Ou melhor, o que o autor de Enoque estava tentando preservar que o restante da tradição bíblica decidiu esquecer? Uma resposta é que Enoque preserva uma camada mais antiga de tradição, uma que era mais ambivalente sobre civilização, que via o avanço técnico como faca de dois gumes, útil, mas perigoso, necessário, mas corruptor, e que atribuía sua origem a forças ambíguas, nem totalmente divinas, nem totalmente demoníacas, anjos caídos, não demônios primordiais, mas seres que foram bons e escolheram descer. E essa escolha é crucial, porque se eles escolheram, então o conhecimento que trouxeram não é intrinsecamente mau, é mal usado, e isso dá esperança. Porque se o problema é o uso, então a solução é melhor uso.
Mas se o problema é a origem, então não há solução. Apenas contenção até o julgamento. Outra resposta é que o livro de Enoque foi escrito em um momento de crise. Provavelmente durante ou logo após o exílio babilônico, ou durante a dominação helenística, momentos onde a cultura judaica estava sob pressão de civilizações mais avançadas tecnologicamente. Babilônia tinha astronomia precisa, engenharia impressionante, exércitos bem equipados, escrita ubíqua. Tudo isso era superior, tecnicamente, ao que Israel tinha, e isso criava ansiedade. Como manter identidade religiosa quando você é menos avançado? Uma resposta é dizer que avanço técnico é ilusão, que é corrupção disfarçada de progresso. Que os babilônios e gregos podem ter tecnologia superior, mas nós temos pureza superior. E o livro de Enoque constrói essa narrativa dizendo que toda a tecnologia deles vem de anjos caídos. Então não é superioridade, é pacto com o diabo, e eventualmente vai colapsar, assim como colapsou antes do dilúvio. Essa leitura transforma Enoque em texto de resistência cultural, não contra a tecnologia em si, mas contra a sedução de adotar a cultura do dominador. Porque cada tecnologia vem com visão de mundo embutida. Se você adota a astronomia babilônica, adota também sua astrologia. Se adota a escrita grega, adota também sua filosofia. Se adota a metalurgia superior, adota também a lógica de que força faz certo. E Enoque diz, não, essas tecnologias não são neutras, elas carregam veneno. E se você as aceita sem crítica, você se corrompe. Então melhor rejeitar, ou pelo menos manter distância moral. Mas isso cria problema prático. Porque você não pode viver em mundo antigo sem escrever, sem metal, sem calendário. Então a resposta não pode ser rejeição total. Tem que ser apropriação crítica. E talvez seja isso que aconteceu. A tradição rabínica posterior aceitou escrita, astronomia, metalurgia, tudo. Mas colocou em contexto de lei divina. Torá é escrita, mas é escrita sagrada. Astronomia é praticada, mas para calcular festas religiosas, não para astrologia. Metal é forjado, mas para construir o templo, não para ídolos. Então a resposta foi, use, mas santifique. Transforme ferramenta corrupta em ferramenta sagrada através de intenção e contexto. E isso funciona. Pelo menos funciona bem o suficiente para permitir que civilização judaica sobreviva e prospere, mesmo em mundo tecnologicamente avançado. Mas o texto de Enoque não chega lá. Ele para na condenação. E talvez seja por isso que ele foi deixado de fora do cânone. Porque ele é útil como alerta, mas inútil como guia prático. Ele diz o que não fazer, mas não diz o que fazer. E uma religião precisa de mais que alertas, precisa de caminhos. Então o cânone ficou com textos que ofereciam caminhos, e Enoque ficou nas margens, como voz de consciência incômoda, sempre lembrando que não é tão simples, que tecnologia não é bênção pura, que há custo. Sempre há custo. E quanto ao impacto histórico dessa lista? Porque o livro de Enoque não morreu. Ele influenciou o judaísmo de Segundo Templo profundamente. Os essênios de Qumran tinham múltiplas cópias. Eles levavam Enoque a sério, e os essênios eram exatamente o tipo de grupo que rejeitava a civilização corrupta. Eles viviam no deserto, evitavam cidades, praticavam pureza ritual extrema, e liam Enoque como um manual de por que fazer isso, porque a civilização era produto dos vigilantes. Então, para ser puro, você precisa sair da civilização. Essa lógica é consistente, e também é extrema, e, historicamente, não funciona, porque os essênios foram destruídos pelos romanos. Sua rejeição de civilização não os salvou. E o judaísmo que sobreviveu foi o judaísmo rabínico, que negociou com civilização, que escreveu Talmud, que é literalmente pilhas de escrita, que usou todas as ferramentas dos vigilantes, mas dentro de estrutura de lei divina. O cristianismo também teve relação complicada com Enoque. Ele é citado em Judas. E nos primeiros séculos, muitos pais da igreja o conheciam e alguns o respeitavam, mas eventualmente foi marginalizado. Por quê? Porque a igreja estava se tornando civilização. Estava construindo catedrais, escrevendo bibliotecas, praticando astronomia para calcular Páscoa. Estava usando todas as tecnologias dos vigilantes, então ler Enoque literalmente se tornava problemático. Melhor tratá-lo como alegoria, ou simplesmente não incluir no cânone. E foi isso que aconteceu, com exceção da Etiópia, que manteve Enoque como escritura. E talvez não por acaso, a Etiópia manteve uma das tradições cristãs mais antigas e menos helenizadas. Uma tradição que nunca se sentiu totalmente confortável com a fusão de cristianismo e Império Romano. Então Enoque continuou fazendo sentido lá, enquanto no resto do mundo cristão foi esquecido. Mas no judaísmo esotérico, Enoque nunca morreu. Cabala o absorveu. Os nomes dos vigilantes aparecem em textos mágicos medievais. Azazel se torna nome de poder invocado em rituais.
Ironicamente, o anjo que foi punido por ensinar conhecimento proibido se torna fonte de conhecimento esotérico. E isso revela algo sobre como humanos lidam com proibição. Quando você diz que algo é proibido porque é poderoso, você não elimina o desejo, você o intensifica. Então, Azazel, que deveria ser exemplo de não buscar conhecimento, se torna imã para buscadores de conhecimento. E sua lista de ensinamentos se torna currículo para ocultistas, guerra, luxúria, metais, cosméticos, astrologia, tudo. E quanto mais a ortodoxia diz que isso é perigoso, mais interessante fica para quem quer poder. Então, em certo sentido, o livro de Enoque falhou em seu objetivo. Se o objetivo era evitar que as pessoas buscassem conhecimento dos vigilantes, ele teve o efeito oposto, porque ele lista exatamente o que eles ensinaram. E quem lê a lista pensa, eu quero aprender isso. Não porque é mal, mas porque é útil. Metalurgia é útil. Escrita é útil. Astronomia é útil. Então o texto se torna propaganda involuntária para as mesmas coisas que ele condena. E isso é irônico. Mas também é inevitável, porque conhecimento é sedutor. E quanto mais você diz que é proibido, mais sedutor fica. Agora, vamos consolidar. O que aprendemos sobre Azazel e os vigilantes que é defensável? Primeiro, que o livro de Enoque preserva uma tradição antiga sobre anjos que ensinaram tecnologias e práticas específicas. Essa tradição é detalhada e consistente dentro do texto. Não é vaga, não é genérica. É uma lista de disciplinas. Segundo, que essa lista corresponde a tecnologias reais que transformaram sociedades antigas. Metalurgia, escrita, astronomia, farmacologia, tudo isso realmente mudou o curso da história. Então o texto está tocando em algo real, mesmo que a explicação de origem angelical seja mítica. Terceiro, que a tradição enoquiana foi marginalizada pela ortodoxia precisamente porque ela era problemática. Ela fazia perguntas que não tinham respostas fáceis, então foi mais simples excluí-la do que integrá-la. E o que permanece especulativo? A ideia de que anjos literais ensinaram essas coisas, não há evidência física para isso. Não há registro histórico independente. Apenas o texto de Enoque e tradições relacionadas. Então, se você lê literalmente, está fazendo ato de fé, não ato de evidência. Mas também a ideia de que é apenas metáfora moral. Porque o texto não age como metáfora. Ele age como relato. Ele lista nomes, práticas, consequências. Ele estrutura a narrativa como história, não como parábola. Então, ler como metáfora pura também é interpretação, não leitura direta. A posição mais honesta é dizer: não sabemos exatamente o que o autor estava tentando preservar, mas estava preservando algo. Memória distorcida de contato cultural, reflexo mitológico de transição tecnológica, revelação apocalíptica genuína. Cada leitura tem argumentos, nenhuma tem prova decisiva. E o que isso significa para alguém hoje? Depende do que você busca. Se você busca validação para rejeitar tecnologia, Enoque oferece. Se você busca justificativa para estudar ocultismo, Enoque oferece. Se você busca exemplo de como sociedades antigas pensavam sobre mudança tecnológica, Enoque oferece. O texto é suficientemente rico para suportar múltiplas leituras. E isso é tanto força quanto fraqueza. Força porque permanece relevante. Fraqueza porque nunca resolve nada definitivamente. Mas há uma lição que parece clara, independente de interpretação. Conhecimento tem consequências. Quando você aprende algo novo, você não pode desaprender. E uma vez que você sabe, você é responsável por como usa. Os vigilantes ensinaram sem sabedoria, sem contexto, sem limite. E o resultado foi caos. Então a lição não é que conhecimento é mau. É que conhecimento sem sabedoria é destrutivo. E que sabedoria não é só saber como fazer. É saber quando fazer, por que fazer e quando não fazer. E isso é algo que nenhum vigilante ensinou. Porque se tivessem ensinado, não teriam sido vigilantes caídos. Teriam sido vigilantes fiéis. Azazel ensinou como forjar espada. Não ensinou quando usá-la e quando deixá-la na bainha. Ensinou como fazer cosmético. Não ensinou quando a beleza é apropriada e quando é manipulação. Ensinou a transformação da matéria. Não ensinou a transformação do caráter. E é por isso que, segundo o texto, ele está preso sob pedras afiadas no deserto. Porque ele deu poder sem sabedoria. E poder sem sabedoria é maldição, não bênção. E quem recebe esse tipo de presente não é beneficiado. É corrompido. E talvez seja esse o ponto final. Não que os vigilantes eram literalmente anjos caídos, mas que sempre que conhecimento é transmitido sem sabedoria, o resultado é queda. Sempre que tecnologia é disseminada sem ética, o resultado é destruição. Sempre que poder é distribuído sem responsabilidade, o resultado é caos. E isso não é lenda, isso é padrão histórico. Aconteceu na Idade do Bronze. Aconteceu na Idade do Ferro. Aconteceu na Revolução Industrial. Aconteceu na Era Nuclear. Aconteceu na Era Digital. E vai acontecer de novo.
porque humanos adoram pular direto para o poder e deixar a sabedoria para depois, e sempre pagamos o preço. Sempre. Então Azazel não é vilão de livro antigo, é padrão recorrente. É toda vez que alguém cria algo poderoso e o lança no mundo sem pensar nas consequências. É toda vez que conhecimento é guardado por poucos e usado para explorar muitos. É toda vez que tecnologia cria desigualdade em vez de resolver problemas. E enquanto continuarmos fazendo isso, continuaremos vivendo na sombra dos vigilantes. Não porque eles existiram literalmente, mas porque o que eles representam, a transferência de poder sem sabedoria, nunca parou de acontecer. Então, no final, o livro de Enoque não responde à pergunta de onde viemos. Responde à pergunta de onde estamos. Estamos no mundo depois dos vigilantes. Mundo onde conhecimento está disponível, mas sabedoria é rara. Mundo onde poder está distribuído, mas responsabilidade é evitada. Mundo onde tecnologia avança mais rápido que ética. E mundo onde a solução não é dilúvio. Porque já tentamos isso. Não funcionou. A solução é aprender a diferença entre conhecer e compreender. Entre poder fazer e dever fazer. Entre capacidade técnica e maturidade moral. E isso é trabalho de gerações, não é apocalipse. É processo, longo, difícil, sem garantia de sucesso. Mas é a única forma de sair da sombra dos vigilantes, sem esperar pelo julgamento final. Azazel ensinou guerra e luxúria, mas o que ele não ensinou foi paz e contentamento. Porque essas não vêm de tecnologia, vêm de sabedoria, e sabedoria não é ensinada por anjos caídos. É conquistada por humanos através de erros, reflexão e escolha de fazer melhor. E enquanto tivermos capacidade de escolher, temos capacidade de fazer diferente. Não importa quão longa seja a lista do que os vigilantes ensinaram, porque sempre há uma coisa que eles não podem ensinar. E é exatamente essa coisa que determina se usamos o conhecimento para construir ou destruir. E essa escolha é nossa, não deles. Se você chegou até aqui, você passou por quase 10.000 palavras de investigação sobre o que os vigilantes realmente ensinaram e o que isso significa. Se você quer mais conteúdo assim, investigações profundas que não tratam você como criança e que exploram textos antigos com seriedade, então se inscreve agora, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Porque trabalho desse nível só acontece quando tem audiência que valoriza a profundidade. E deixe nos comentários qual dos vigilantes você acha que causou mais impacto duradouro. Azazel com metalurgia e cosméticos? Penemue com escrita? Algum outro? Ou você acha que foi a combinação de todos? Quero saber o que você pensa. E nos vemos no próximo, onde vamos explorar o que aconteceu com os espíritos dos Nefilim depois que eles morreram. Porque, segundo Enoque, eles não simplesmente desapareceram. E o que eles se tornaram é ainda mais perturbador do que o que eles eram. Até lá.